Vamos imaginar um cacho de uvas, bem maduras, daquelas maravilhosas. A primeira uva é super doce. A segunda também é suculenta. Já dá até água na boca. Pois é. E a terceira, a quarta, a quinta, todas seguem esse mesmo padrão de perfeição. Diante disso, a nossa mente, que é tipo uma máquina viciada em reconhecer padrões, toma uma decisão quase automática, né? A gente já decreta que o cacho inteiro é perfeito. Não tem motivo para duvidar. Exatamente. Até que a gente pega a sexta uva, leva à boca e, nossa, ela é completamente azeda, intragável. E toda aquela certeza que a gente construiu desmorona em um segundo. É o fim da ilusão. E, bom, fora do mundo da matemática, a gente vive assim, né? A gente confia no padrão provável para sobreviver. Mas, dentro do rigor dos números, morder essa sexta uva, digamos assim, pode destruir séculos de trabalho. E é justamente sobre a anatomia dessa certeza absoluta que a gente vai fazer o nosso mergulho profundo de hoje. Isso mesmo. A ideia é explorar aquela fronteira exata, sabe? Onde a nossa intuição falha miseravelmente e a verdadeira prova começa. E para guiar essa nossa exploração sobre a diferença monumental mesmo entre indução e dedução, a gente vai usar os conceitos dissecados de uma série de aulas brilhantes do canal A Bendita Matemática. São conduzidas pelo professor Tiago Domingues. E o que define o tom dessa conversa logo de cara é o choque de realidade que a matemática impõe ao nosso cérebro. É porque, evolutivamente, a gente foi programado para indução. O raciocínio indutivo é basicamente observar casos particulares, repetidos, e tentar colar todos eles numa regra geral. Tipo o sol nascendo, né? O sol nasceu todos os dias da nossa vida até hoje, então a gente assume como uma verdade inquestionável que ele vai nascer amanhã. Exato. É uma questão de sobrevivência. A gente economiza energia mental confiando na probabilidade. Só que, aí que tá. A matemática não é biologia. Ela não negocia. Não mesmo. Ela não aceita o quase certo ou o altamente provável. Ela exige 100% de garantia. Tem que abranger todo o infinito. Certo. Então, vamos desempacotar isso de perto, partindo desse tipo de lógica que a gente usa no automático. O material do professor Tiago traz um exemplo lá das aulas de ciências. Ah, o dos metais clássico. Isso. A gente observa que um pedaço de ferro conduz eletricidade. Legal. Depois faz o teste com ouro. E a lâmpada acende também. O cobre, a mesma coisa, permite a passagem de corrente. O padrão está se formando. E aí vem a conclusão indutiva, aquele salto para o geral, que é declarar que todos os metais conduzem eletricidade. Mas se a gente parar para pensar, essa é uma generalização meio assustadora, né? Muito. Porque, na real, ninguém testou todos os pedacinhos de metal espalhados pelo universo. Pois é. A gente assume uma verdade baseada numa fração minúscula de amostras. A gente está só assumindo uma probabilidade enorme de estar certo. E confiar cegamente em amostras é aquele canto da sereia que já fundou mentes brilhantes na história. A indução dá uma pista poderosa, mas não é uma escritura de garantia. Não assina o cheque, né? E qual seria o caso mais dramático para ilustrar esse perigo absoluto? Olha, o exemplo perfeito atende pelo nome de conjectura de Fermat. O Pierre de Fermat era um gênio indiscutível e ele era obcecado por números primos. Aqueles tijolos fundamentais da matemática que só dividem por um e por eles mesmos. Exato. E nas pesquisas dele, o Fermat criou uma fórmula que parecia mágica para gerar números primos infinitamente. Uma fórmula que era mais ou menos assim. O número 2 elevado a uma potência que também é 2. E esse segundo 2 elevado a uma letra n, e aí soma 1 no final. É uma estrutura que, só de olhar, parece inofensiva. Mas quando os testes começam, o cérebro entra em êxtase muito rápido. Como assim? O que acontece quando a gente testa? Bom, se a gente substituir o n por 0, a conta dá 3, que é um número primo. Beleza, uva doce. Isso. Quando o n vira 1, a fórmula cospe o número 5, outro primo. Para o n valendo 2, o resultado é 17, primo de novo. Nossa, tá indo super bem. E melhora. Com o 3, a gente chega a 257.
Com o 4, o resultado pula para 65.537. Todos eles, sem exceção, são números primos confirmados. E é bem aí que o raciocínio indutivo arma a armadilha, né? Porque são 5 acertos perfeitos e numa progressão que fica enorme, muito rápido. Isso cria uma ilusão de verdade inabalável. Exatamente. O Fermat simplesmente concluiu que o padrão ia seguir eternamente, que a fórmula era infalível. E, gente, qualquer ser humano faria a mesma aposta. Se a regra aguentou até os 65 mil, por que ela ia falhar logo depois? Parece óbvio que vai funcionar. Mas a palavra óbvio é talvez a mais perigosa que existe numa demonstração matemática, e a prova desse perigo demorou quase um século para aparecer. Espera, um século? Sim, até que outro gigante da matemática, o Leonhard Euler, resolveu testar o próximo passo. Quando n chega no número 5, a equação gera um verdadeiro monstro. Mais de 4.294 milhões. Caramba! E todo mundo achava que esse Leviatã numérico era primo, porque o padrão exigia que fosse. Todo mundo achava. Mas o Euler foi lá e provou que esse número colossal é divisível por 641. Mentira! Ele tem divisoras. Sim, a magia quebrou na hora. O padrão desmoronou completamente. É a sexta uva, só que completamente azeda. Nossa, eu fiquei de cara com isso. Imagina um trabalho de anos, uma suposição mantida por gerações, estilhaçada por causa de um único contra-exemplo. É um banho de humildade, né? Mostra que 1 bilhão de exemplos positivos não provam uma regra matemática. Mas um pequeno deslize no infinito já destrói um império de teorias. Mas olha, isso levanta uma questão bem importante. Se a indução é tão traiçoeira assim, os estudantes deveriam só jogar ela no lixo? Banir da sala de aula? De jeito nenhum, a resposta curta é um baita de um não. O que é fascinante aqui é que a indução é o primeiro passo crucial, é o laboratório de hipóteses. Então ela não é a assinatura no contrato, ela é mais tipo o rascunho do arquiteto antes de construir o prédio? Perfeita analogia. Antes de erguer o arranha-céu, que seria a demonstração dedutiva completa, a gente faz esboços. A indução diz pra gente se vale a pena gastar tempo tentando provar alguma coisa. Ah, entendi. O professor Tiago dá um exemplo muito bom nas fontes usando geometria para ilustrar isso, né? Aquela forma do número de diagonais de um polígono. Isso mesmo. A fórmula clássica. O número de diagonais é igual ao número de lados vezes esse mesmo número menos 3, tudo isso dividido por 2. E para saber se esse rascunho faz sentido, a gente não sai tentando criar um teorema maluco. A gente testa na prática. A gente usa a indução para testar. Pega o triângulo, que tem 3 lados, colocando 3 na fórmula, a subtração ali dentro zera tudo. O resultado dá 0 diagonais. O que bate perfeitamente. Um triângulo não tem diagonal mesmo. Aí a gente testa o quadrado, que tem 4 lados. A conta resulta no número 2. Se a gente desenhar um quadrado e cruzar as pontas, tem exatamente 2 diagonais. Com o pentágono 5 lados, a fórmula dá 5. E por aí vai. E a coisa fica realmente interessante aqui porque a cada passo validado, a gente ganha confiança. Exato. A indução age como um filtro super rigoroso. Se a fórmula tivesse podre desde o começo, o resultado ia ser algum absurdo logo no triângulo. A gente economiza um tempo enorme descartando o que já nasce errado. Mas a grande transição é como a gente sai desse rascunho e vai para a construção sólida. Aí que entra o padrão ouro da matemática, a segurança da dedução. Enquanto a indução vai do caso particular para o geral, tateando no escuro, a dedução despenca lá do topo. Ela parte do geral, de uma premissa inquestionável, para chegar num caso particular. É a herança de Aristóteles, né? Exatamente. Aquele exemplo clássico de que todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Se as premissas são verdadeiras, a conclusão é garantida. Zero margem para erro. E como a gente aplica isso na prática, na matemática? Porque o material traz o desafio de provar que a soma de 2 números pares resulta sempre num número par. Bom, se a gente usasse a indução, a gente ia somar 20 com 30, ver que dá 50 e ficar somando números até o fim da vida. O que não resolve o infinito, né?
Não resolve. A dedução exige abstração. Em vez de números, a gente usa letras para criar um molde estrutural. A essência de um número par é que ele é o dobro de qualquer número inteiro. Certo. Então a gente chama um número par genérico de 2 vezes a letra n. O segundo número par a gente chama de 2 vezes a letra m. Tem que ser uma letra diferente. Sim, senão a gente estaria somando a mesma coisa 2 vezes. Mas olha, eu confesso que rola uma dúvida aí. Trocar número por letras não é só um truque para não ter que calcular tudo? Muita gente pensa assim, mas não é truque. A letra é tipo um molde universal. Uma vez que o molde está feito, qualquer peça que sair dali vai ser perfeita. A gente não precisa fabricar e testar todas as peças do mundo. Ah, isso faz muito sentido. Porque aí a nossa conta vira a soma de 2 vezes n mais 2 vezes m. O número 2 está presente nos dois lados. Isso, ele é o fator comum, e se a gente coloca esse 2 em evidência fora de um parêntese, a expressão vira 2 vezes a soma dessas duas letras. E a soma de n mais m é só a soma de dois números inteiros, o que vai dar um terceiro número inteiro qualquer. Exato, mas por causa do molde que a gente construiu, esse número novo está irremediavelmente multiplicado pelo 2 lá de fora. E bingo! O dobro de um número inteiro é a própria definição de um número par. A gente provou. A própria estrutura trancou a porta, a gente não precisa testar mais nada. A lógica proibiu o resultado de ser ímpar. Nossa, é muito elegante. Mas, aí lendo as fontes, surge um obstáculo gigante. O que tudo isso significa quando a gente tem uma sequência infinita de números? Aí o bicho pega. Pois é, não dá para fazer uma dedução isolada para cada número da eternidade. Não tem como colocar uma letra definitiva se não tem fim. Esse problema travou muita gente boa. Até que surgiu uma das soluções mais geniais da história. E o nome, ironicamente, é um pouco confuso. Eles chamaram de princípio da indução finita. Apesar da palavra indução tá aí no meio para assustar a gente de novo. É um paradoxo do nome mesmo. Porque, na verdade, esse método é estritamente dedutivo e gera certezas absolutas. E para visualizar isso, a analogia central é fantástica. A famosa analogia do efeito dominó. Imagina uma fileira de dominós enfileirados num chão seguindo até o horizonte. Uma fila infinita. Infinitas peças, uma do lado da outra. O objetivo é ter certeza que todas vão cair. E o instinto seria empurrar a primeira. E lá empurrar a segunda, a terceira. O que seria voltar para a falha da indução, testando um por um. Mas a gente não precisa fazer isso. O princípio da indução finita desdobra esse problema em 2 passos muito espertos. E apenas 2 passos. O primeiro foca na causa e efeito. A gente precisa provar que a distância entre as peças é matematicamente perfeita. Ou seja, se o dominó de uma posição qualquer, digamos a posição K, cair, ele necessariamente vai derrubar o dominó seguinte, o da posição K mais 1. Exatamente. Você prova que a transmissão de força funciona para qualquer peça, sem precisar derrubar nenhuma de verdade ainda. Você calibra o infinito inteiro. E aí vem o passo 2, que é o gatilho, né? Isso. Depois de garantir que a pista é perfeita, você tem que efetivamente derrubar o primeiro dominó. A peça n igual a 1. E a mágica acontece. Se o primeiro cai, e a gente já provou que qualquer um que cai derruba o próximo, primeiro esmaga o segundo, que esmaga o terceiro, garantindo a queda da fileira inteira para o resto da eternidade. A estrutura lógica faz todo o trabalho braçal por nós. Só que, poxa, eu quero ver esses dominós caindo na prática. Tem um exemplo bem direto nas aulas, não tem? Tem sim. O professor propõe provar que a soma dos primeiros números ímpares, sequenciais, é sempre igual à quantidade de números somados, só que elevado ao quadrado. Tá, deixa eu ver se eu acompanho. A soma dos ímpares, então o primeiro é o 1, o segundo é o 3, 1 mais 3 dá 4, são 2 números somados e 2 ao quadrado é 4. Bateu. E se somarmos 1, 3 e 5? São 3 números, a soma dá 9, que é 3 ao quadrado. O padrão está aí. Mas lembrando do Fermat, a gente não vai confiar só no padrão. A gente precisa construir a prova. O nosso passo da causa e efeito. Vamos imaginar isso visualmente. Pensa que a nossa soma formou um piso quadrado perfeito de blocos no chão. Esse é o nosso dominó K. Assumimos que até aqui deu certo. Ok, temos um quadrado no chão.
Aí, a gente precisa somar o próximo número ímpar, para ver se o dominó seguinte, o K mais 1, também vai ser um quadrado. E o que significa somar o próximo ímpar nesse nosso piso de blocos? Para aumentar esse nosso quadrado de forma perfeita, a gente coloca uma fileira nova de blocos na lateral direita e outra fileira na lateral de cima. Ah, entendi. E aí sobra aquele espacinho vazio lá no canto superior, na junção das duas fileiras? Exato. Para preencher esse buraco e fechar o novo quadrado, a gente precisa de mais um bloquinho extra. Se você olhar bem essa estrutura nova, com as duas fileiras e o cantinho, formam uma capa em formato da letra L. Sim, um LN envolvendo o quadrado antigo. E aqui vem o pulo do gato. A quantidade de blocos para formar qualquer capa em L ao redor de um quadrado é sempre um número ímpar. Wait, sério? O próprio número ímpar é o encaixe perfeito para transformar um quadrado no próximo quadrado. Literalmente, a geometria espelha a álgebra. O acréscimo orgânico do próximo ímpar envelopa o quadrado antigo sem faltar nem sobrar nada. O passo da causa e efeito está garantido. Nossa, o dominó da posição K derruba o K mais 1 sem fazer esforço. Tá, agora falta o passo 2, o teste do gatilho. O primeiro dominó, N igual a 1. E esse é rápido. O primeiro número ímpar é apenas o número 1. E a soma de um único termo é ele mesmo. A regra diz que a soma é a quantidade de termos ao quadrado. Então, 1 ao quadrado. Que é um 1. 1 é igual a 1. A peça caiu. Caramba, a gente acabou de provar uma verdade para o infinito inteiro, sem precisar calcular até o infinito. Se conectarmos isso com a visão geral, a beleza da matemática é essa. A gente cria uma rede de segurança tão bem amarrada que a verdade se propaga sozinha. É uma jornada, então. A gente começou vendo como a nossa intuição pode falhar de forma catastrófica, lembrando do coitado do Fermat e o número 5, que azedou a festa. A gente aprendeu a não confiar cegamente no que só parece óbvio. E também aprendemos a usar a indução de forma inteligente, como uma ferramenta para rascunhar e validar hipóteses antes do trabalho pesado. Até finalmente chegarmos na segurança indestrutível da dedução, onde a gente forja certezas usando essa lógica em cascata maravilhosa do princípio da indução finita. E para quem está ouvindo a gente, entender essa diferença muda completamente como a gente consome qualquer informação por aí. É tipo um superpoder. Sem dúvida. A nossa mente passa a perguntar automaticamente: isso que eu tô lendo é uma verdade absoluta? Provada mesmo? Ou é só um padrão indutivo que ainda não encontrou a sua falha? Perfeito. O que nos leva a uma reflexão final que é bem provocativa. Hoje em dia, a gente vive na era do Big Data, dos grandes volumes de dados. Algoritmos para todo lado. Pois é, e esses algoritmos processam zilhões de dados e mostram pra gente padrões indutivos o tempo todo, sobre economia, sobre como a gente deve viver. E a gente toma isso como verdade absoluta. Eles ditam as regras da nossa sociedade baseados puramente no que já aconteceu, no provável. A grande questão que fica batendo na cabeça é, na nossa vida diária, nas notícias que a gente consome nas redes, quantas exceções do número 5 de Fermat estão escondidas bem ali na frente, na próxima uva. Prestes a derrubar verdades que a gente aceita de olhos fechados. É de tirar o sono. É um pensamento que eu recomendo que todo mundo leve para o resto da semana. Muito cuidado com as uvas que parecem doces demais. Um grande abraço para quem acompanhou a gente até aqui e até a próxima.